nossas saudações cordiais. Estamos aqui com grata satisfação, mais uma vez, para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa fazer o estudo da obra Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos com muito gosto hoje iniciando o capítulo 9, O Prisioneiro do Cristo, da segunda parte. Este já é o vídeo de número 87, deste capítulo é o primeiro vídeo. E tal qual fizemos para os demais capítulos, nós vamos particionar esse capítulo em algumas partes, não sei exatamente quantas, mas talvez 3 ou 4 vídeos, para que possamos esmiuçar ao máximo os conhecimentos trazidos pelo nosso tão amado benfeitor. E fazendo apenas uma breve recapitulação, nós vimos no capítulo anterior que Paulo tinha saído de Jerusalém, dos martírios, e tinha apelado a Roma com o objetivo de ir até a César, para que o seu caso fosse lá julgado. E Júlio, o centurião da guarda, foi o responsável por liderar uma expedição que de barco, portanto, levaria os prisioneiros. Paulo estava em companhia de Lucas e mais Aristarco, para que eles chegassem, então, a Roma e tivessem esta conversa com o César. Mas Paulo, onde chegava, não perdia a oportunidade de evangelizar as criaturas, não exatamente fazendo proselitismo, mas como nós vemos lendo o texto, a própria presença de Paulo, as suas atitudes, o seu comportamento, a sua conduta já eram um testemunho vivo do Evangelho de Jesus. Então é exatamente isso que Emmanuel vai dizer quando diz que o navio no qual eles viajavam tocou em Sidon e o próprio Júlio, o próprio centurião da guarda, aqueceu que Paulo descesse e falasse com os habitantes daquele lugar, que demonstraram a gratidão e o reconhecimento pelas curas e pela evangelização de que Paulo foi ali autor. E Júlio aqueceu nesse sentido. Então, Emmanuel vai dizer assim: Paulo de Tarso ganhou ascendência moral sobre o comandante, marinheiros e guardas. A sua palavra vibrante conquistara as atenções gerais. Falava de Jesus não como uma personalidade inatingível, mas como de um mestre amoroso e amigo das criaturas, a seguir de perto a evolução e redenção da humanidade terrena desde os seus primórdios. Na boca de Paulo, as palavras tinham sabor de verdade, porque não era apenas um discurso teórico, mas uma vivência, um relato de uma experiência que repercutiam nos seus próprios atos de caridade, de amor, de compreensão, de entendimento fraternal. Além disso, ele buscava sempre formas, já que ele era um orador excelentíssimo, de contextualizar os versículos, os ensinamentos do Evangelho com a realidade das nossas vidas. E tudo isso prendia a atenção dos interlocutores. Então a gente vê que um coração evangelizado, onde quer que ele vá, dando agora exemplos nossos, na nossa casa espírita, no nosso lar, no nosso trabalho profissional, terreno, no trânsito, indo para a academia, indo para a padaria, pegando uma fila, enfrentando qualquer dissabor. É assim que a gente prova qual é o ideal que aquece o nosso coração, que faz sentido para as nossas vidas, E era exatamente isso que Paulo demonstrava em todos os momentos. Ele não estava numa condição superior. A gente vai ver aqui que ele passa por uma situação difícil, uma aflição junto com todos os outros, mas a sua posição íntima é diferente. E é isso que mostra a diferença, da sua serenidade frente às provas comuns da vida. Aí Emmanuel vai dizer mais para frente que a embarcação ia seguindo o seu rumo e o Júlio, o centurião da guarda, resolve tomar passagem com os companheiros numa embarcação alexandrina. E aí a viagem continuou, mas as perspectivas eram desfavoráveis porque o navio estava com muito excesso de peso. E além disso tinha a bordo quase 300 pessoas, E em relação até aos dados de navegação, haviam ventos contrários à rota, e tudo isso
ofereceria óbices em algum momento na viagem. E aí Paulo, percebendo aquela situação, né, pela experiência própria e também por sua intuição, alvitra a Júlio, né, confiado na sua amizade, que talvez fosse melhor passar o inverno em uma cidade, né, em um dos portos, Calói-Limenes. E Júlio aquece e leva, né, para o comandante do navio e o piloto, e eles rechaçam de forma imediata o alvitre, até dando a entender que Paulo possivelmente tramava uma fuga, né, de forma muito sutil e sagaz, e por trás daquele pedido havia ali um plano de fugir. Enfim, a proposta foi rechaçada. Júlio não quis argumentar por conta dos interesses, das conveniências políticas, enfim. E ao contar a Paulo, Paulo entende. Paulo compreende a situação. E é interessante o que Paulo diz, né? Não nos entristeçamos por isso. Estou certo de que os óbices hão de ser muito maiores do que possamos suspeitar. É interessante a serenidade no olhar de quem sabe que vai passar por uma dor acerba e isso não abala, né? Haveremos, porém, de lograr algum proveito, porque, nas horas angustiosas, recordaremos o poder de Jesus que nos avisou a tempo. Então ele sabia que ele não estava sozinho naquela intuição, que havia vindo de mais alto, mas o comandante tendo rechaçado, todos tinham que enfrentar a situação, né? Era algo que era a vontade divina, né? Passar por aquela prova. Ele avisou, não conseguiu ressonância, paciência. Em outras palavras, era isso. E aí ele aproveitaria isso para dar uma lição de fé. Bom, aí o que acontece é que, logo porém, diz Emmanuel, que se fizeram ao mar alto, rumo a Fênix, um furacão imprevisto caiu de súbito. Eles estavam fazendo a viagem, estava tudo numa boa, né? As nuvens mais espessas haviam se dissipado, mas logo que eles entraram no mar alto, em direção à parada deles, que era em Fênix, abateu-se sobre o barco um furacão imprevisto. E aí começou os dias de agonia. Emmanuel diz que foram 14 dias, né? Começaram então padecimentos angustiosos para aquelas criaturas insuladas no abismo revolto das ondas encapeladas. Imagine você em mar aberto, em alto mar, né, com um barco com 300 pessoas, abarrotado de comida e engolfado dentro de um furacão. Não há o que fazer, é se render, né? E rezar a Deus para que não morra todo mundo. Então eles começaram a se alejar de tudo que representava excesso de peso, inclusive os mantimentos, né? Ficaram basicamente sem comida, sem o carregamento de trigo. E durante toda a tormenta, Paulo permanece impassível, ajudando, aconselhando, consolando um a um daqueles circunstantes. E aí Emmanuel diz que o centurião permanecia junto de Paulo pela autoridade moral, né, que ele emanava, mas também porque achava que provavelmente ele dispunha de algum poder sobrenatural, né? E ele aconselhando a todos e atendendo a todos de uma forma bastante generosa. E aproveita para fazer uma prédica. Procuraremos caminhar no mundo qual marinheiro vigilante, que ignorando o momento da tempestade guarda a certeza da sua vinda. Nós que estamos encarnados temos a certeza, já que estamos num planeta de provas e expiações, que passaremos por dificuldades, né? A tormenta vai chegar. O furacão imprevisto vai se abater sobre as nossas vidas. E por isso que a gente tem que se abastecer de forças com as leituras edificantes, com os estudos, com os seminários, com as preleções, com as orações, com a convivência amorosa com os nossos amigos, para nesses momentos graves a gente ter força para suportar com estoicismo, né? Com coragem, sem se abater. Mas a gente não pode se enganar, ser inocente a ponto de pensar que a prova não vai chegar, porque vai. E aí ele diz, é preciso passar de uma vida para outra, olha só, né? Paulo
Nesse momento, sem espiritismo, sem o livro dos espíritos, sem o livro dos médiuns, sem nada disso, já tinha essa noção da vida espiritual. Nas suas epístolas fica claro isso, né? É preciso passar de uma vida para outra a fim de retificarmos um rumo iniludível. Começamos por alijar o carregamento pesado dos nossos enganos cruéis, que nem o trigo, né? Fazendo uma metáfora com o trigo da embarcação. Abandonamos os caprichos criminosos para aceitar plenamente a vontade augusta de Deus, mesmo que essa vontade não seja para nós agradável e tranquila, como é o caso da tormenta, né? E aí ele olha para aquelas pessoas, as pessoas apavoradas, né, angustiadas, sem saber direito o que, que ia acontecer, se iam sobreviver, e Paulo, desassombrado, continuando a falar, né? Aí ele dizendo: contemplemos o quadro dos nossos sofrimentos. Vede como o perigo ensina a fraternidade imediata. E aí ele começa a citar, né? Aqui nós temos romanos, fenícios, autoridades, soldados, prisioneiros, mulheres, crianças, todo mundo no mesmo barco. É que nem a gente na Terra, né? Alguns com maior poder, outros com menos, uns com mais dinheiro, outros com menos, né? Alguns com saúde, outros doentes, em alguns aspectos, né? Porque somos todos doentes, estamos, né? É uma condição transitória. Mas o que eu quero dizer? Estamos todos aqui no mesmo barco, né? No mesmo planeta. Assim é a vida, né? E aí ele diz: embora diferentes uns dos outros, perante Deus a dor nos irmana os sentimentos para o mesmo fim da salvação e restabelecimento da paz. Então, era uma grande lição, né? Porque as nossas falsas fortalezas materiais não nos dão privilégio nenhum, quando a vontade de Deus é mais soberana do que tudo isso. E aí Emmanuel diz: decorridos 14 dias de cerração e tormenta, o barco alexandrino atingiu a ilha de Malta. E aí uma enorme alegria tomou conta de todas aquelas pessoas. E o desfecho dessa história a gente vai ver no próximo vídeo. Tá certo? Um grande abraço a todos, meus amigos. Espero que tenha sido de alguma sorte útil. Fiquem à vontade para deixar o feedback de vocês, mandar retificações, críticas construtivas, enfim, fiquem à vontade para interagir conosco, que na medida do possível a gente responde e atende a tudo. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.